Nossa aula de hoje é a aula 7, reencarnação como processo educativo, né? Esse tema reencarnação é um tema tão importante que nós temos 3 aulas seguidas sobre reencarnação. Vocês tiveram reencarnação e ciência, né, semana passada, hoje, e semana que vem é o processamento da reencarnação, como que ela acontece, né? Então, vamos saber o que a gente vai ver hoje. O objetivo geral, demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E os objetivos específicos são todos esses: explicar de forma clara como se dá o planejamento das reencarnações, demonstrar que, em pese à inexorável evolução, as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um, demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas, explicar do ponto de vista espiritual que a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em responsabilidades e gozos futuros. Ok? O som tá bom para vocês? Pronto. Então, vamos lá. A reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo do humano. Então, é uma lei automática. Ninguém pode dizer eu não quero reencarnar. Assim como a gente também não pode dizer eu não quero morrer, eu não quero desencarnar. Todos nós vamos desencarnar e todos nós vamos reencarnar, querendo ou não, inúmeras e inúmeras vezes, né? Não é uma escolha, né? A gente pode até retardar ou antecipar, né? A gente pode antecipar a morte, né? A gente pode antecipar o desencarne. Está dentro do nosso livre-arbítrio. E a gente vai ver, né, que tudo tem uma consequência, né? A gente também pode retardar o nosso reencarne. A gente pode ficar fugindo lá no mundo espiritual, retardando daqui, dali, né, se escondendo de alguma forma, mas a gente vai reencarnar. Não existe a possibilidade de não morrer e de não nascer. Ok? Alguém acha que não vai morrer? Não, né? Então tá. Então vamos lá. Reencarnação e a sua finalidade. Está lá no livro, o Adenauer tem um livro que se chama Reencarnação, Processo Educativo. E esse trechinho é do livro que diz assim: reencarnar-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, a reencarnação passa por todos esses aspectos, né? A gente ganha um novo corpo, a gente ganha novos elementos, novas oportunidades, num novo ambiente. Então, às vezes a gente ouve, né? A gente dizer assim, porque na próxima encarnação, eu vou ser sua mãe, eu vou ser seu tio, eu vou ser seu pai, você vai ser meu avô, você vai ser meu filho. Às vezes a gente fala até brincando. Eu, às vezes, falo isso brincando com os meus filhos, né? Quando eles estão dando trabalho lá, eu digo assim, na próxima encarnação eu vou ser sua filha. E você, igual, né? A gente fala assim, às vezes, brincando. Mas não, isso não é uma regra, né? Os laços afetivos mantêm, sim, as pessoas por perto, mas nem sempre na mesma família, né? Então, outros ambientes são trazidos para a gente. Às vezes, outras cidades, outros países, outras civilizações, né? Adenauer, uma vez, falou uma coisa muito interessante que eu não tinha parado para pensar, não sei se vocês já pensaram nisso, né? Que a nossa encarnação brasileira, né? Nacionalidade brasileira é muito curta. Quantos anos tem o Brasil? 500 e poucos anos, 500 e sei lá quantos, né? Eu parei nos 500, eu só me lembro dos 500 anos de Brasil, mas deve ter uns 500 e qualquer coisa aí, né? Então, se a nossa encarnação dura, em média, né, 80, 100 anos, né? Ela estava me dizendo ali que foi no aniversário do avô dela de 100 anos, né? Então, isso hoje em dia, né? É mais comum as pessoas terem uma longevidade maior, né? Então, vamos botar aí uma média de 80, 100 anos.
de encarnado. Mas quando a gente desencarna, ainda tem um outro tempo que a gente passa na dimensão espiritual, que é variável, não tem uma regra, né? A gente pode passar 30, 40, 50, os mesmos 80, né? Então, faz aí uma conta rápida de quantas encarnações a gente pode ter tido no Brasil. No máximo, né? No máximo, se foi um bate e volta, encarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou, umas 4. No máximo, né? E a gente só teve 4 encarnações na nossa vida toda? Não, né? Então, brasileiros, nós somos há umas 4 encarnações. 2 para alguns, 5 estourando para outros, né? Então, a gente viveu todos esses anos, né, dessas inúmeras encarnações em várias civilizações diferentes. Né? A gente já deve ter vivido na Europa, na Ásia, né? Já fui para a Grécia, já fui para o Egito, já fui para os Estados Unidos, já fui para a Argentina, para Guatemala, para tudo que é lugar, para a Índia. Né? A gente já vem rolando aí, igual pedra, né? Se burilando, se burilando, se burilando, se burilando. Né? Hoje, nós estamos aqui no Brasil. Mas ninguém sabe na próxima encarnação se ainda estaremos no Brasil. Porque a gente sempre está no lugar onde será proveitoso para a gente como espírito, como aprendizado. Então, se aqui no Brasil eu já aprendi, já criei as habilidades que eu precisava nesse país, nessa cultura, com essas pessoas, eu não preciso mais estar aqui. Então, eu vou estar em outro lugar. Né? Então, e com novas pessoas também, né? Em outras posições. Então, como eu disse, nem sempre eu vou estar dentro da mesma família, mudando de papéis. Uma hora eu sou mãe, outra hora eu sou filha, outra hora eu sou esposa, outra hora eu sou marido, outra hora... Não, pode ser que eu renasça, reencarne, e lá para os 30, 40 anos eu encontre uma pessoa, né? Aquele amigo ou aquela amiga que me traz um laço afetivo muito maior do que os meus irmãos consanguíneos. Porque provavelmente essa pessoa já teve esse vínculo comigo em uma outra experiência pretérita. Né? E agora eu demorei 30 anos para encontrar aquela pessoa. Mas quando encontrou, foi tão forte que foi mais forte do que todos os meus parentes sanguíneos. Não acontece isso com a gente? Eu acho que todo mundo já viveu isso, né? Eu sou carioca, Luiz, que eu acho que já deu aula aqui para vocês, que é meu marido, também é carioca, mas eu moro aqui em Salvador há 23 anos, então a minha família é toda do Rio, mas aqui em Salvador, nesses 23 anos, eu encontrei amigos que eu tenho certeza absoluta que já teve experiências comigo em outras reencarnações. Né? São aquelas pessoas de uma afinidade, assim... imensurável, né? Afinidades que eu não tenho com parentes próximos, assim, de primeiro grau da minha família consanguínea, né? Então, por isso a gente faz esse passeio aí, né? A gente está sempre numa nova oportunidade, num novo ambiente, aonde a gente possa construir ou reconstruir, né? Algo que ficou mal feito, mal acabado, mal entendido, mal conduzido, a gente tem sempre a oportunidade de reconstruir. Né? É a frase que está escrita aqui na porta do auditório, não sei se vocês já leram. Né? Frase de Chico. Ainda é essa frase? É, né? Ou não é mais, Roberto? Não? É só a foto de Chico? Porque antes tinha a frase de Chico, agora até eu me bati a dúvida. Tinha uma frase de Chico aqui, né, plotada na porta do auditório, que é aquela frase que todo mundo conhece, que a gente não pode fazer de novo. Né? A gente não tem como voltar atrás, mas a gente pode começar de novo, né? Ter um novo recomeço. Né? E essa é a base da reencarnação. O que está feito. Não tem como a gente voltar atrás e fazer de novo. Mas a gente pode, daqui para frente, tentar fazer um novo começo. Ah, tá aí, viu? Não sou doida, não. Tá vendo? O Roberto foi lá olhar para ver se a frase... Quando sair, todo mundo lê a frase lá, porque eu falei do meu jeito, né? Não falei bonito igual o Chico, mas essa frase, para mim, ela fala da reencarnação. Né? A gente não tem como refazer o que você julgou que foi errado, eu me arrependi, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, não devia ter agido assim com aquela pessoa. Mas daqui para frente, então, vamos fazer diferente. Né?
a reencarnação é isso, são inúmeras e infinitas possibilidades e oportunidades que Deus nos dá para que a gente sempre vá reconstruindo ou construindo, ou começando uma coisa que a gente nunca fez, ou a gente tentando reconstruir o que a gente julga ter feito errado, né? Podia ter feito de outro jeito. Esse, para mim, é o princípio da reencarnação, né? E aí, todo mundo já deve ter ouvido falar do tal do véu do esquecimento, né? Diga aí. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Falando um pouquinho do que foi nos trazido em termos de afetação, né? O afeto, e como isso ajuda a gente a evoluir no processo de, usando a reencarnação como processo evolutivo. Eu entendi a parte de a gente não necessariamente vai nascer na mesma família e tudo mais, mas a gente não deveria estar, não é uma coisa comum a gente buscar estar próximo das pessoas que são afetos ou desafetos, inclusive, para ajudar a gente, né, no processo evolutivo? Como é seu nome? Alexandre? A gente tem um slide só falando de afetos aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles, mas é comum, sim, lógico. Quem é que não quer estar perto de quem tem sintonia com a gente, né? De quem a gente se sente bem. A gente gosta de, por exemplo, a gente gosta de ir na casa de quem? De quem você se sente bem, de quem você se sente à vontade. Quando a gente diz assim, a casa do fulano tem uma energia boa, né? Um papo bom, a hora passa e a gente nem percebe, né? Então, sim, quando a gente vai reencarnar, a gente tem os dois lados, né? Mas se a gente fosse escolher, a gente ia escolher o ruim? Não, a gente ia escolher o bom, só o bom, né? Então, a gente tem os dois lados da moeda sempre nas reencarnações, né? Para a gente também jogar por terra aquele negócio que reencarnação é castigo. Eu vou falar disso aqui hoje, a noite toda com vocês. Reencarnação é para pagar, reencarnação é para resgatar. Eu não detesto essas palavras, né? Reencarnação é resgate, reencarnação é pagamento de dívida, reencarnação é para pagar o que você ficou devendo, né? Então, tem gente que acha que tudo de ruim que está passando é porque eu fiz alguma coisa ruim no passado. E não é exatamente assim. Só tem gente ruim do meu lado. Não é exatamente assim, né? A gente vai ver aí para frente um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses afetos, tá bom, Alexandre? Então, vamos falar aqui agora sobre o esquecimento, né? Que é uma coisa que é muito perguntada sempre por vocês. Por quê, né? Por que eu reencarno tantas vezes e por que eu não me lembro? Para que serve, então, eu passar por tantas experiências, se quando eu reencarnar eu não vou lembrar de nada mesmo? Né? Já reencarnei 200.000 vezes, mas eu não me lembro de nada que aconteceu. Para que serve isso? O que vocês acham? Quem se arrisca? Eu vou repetir o que ela falou. Ela disse, as experiências ficam no perispírito. E no perispírito tem o quê? O que tem lá? Qual é a nossa caixa preta que guarda tudo? A nossa mente, né? Então, sim, é isso mesmo. As experiências ficam lá na mente, né? A gente recebe um novo equipamento, um corpo, um cérebro, um ego, uma nova personalidade e experiência no novo meio que vai renascer. Isso tudo aí está falando do físico, né? O corpo, o cérebro, o ego, a personalidade. Isso tudo forma a personalidade. O personagem que você é. O meu agora é Alessandra. O dele é Alexandre, o dela é Vitória, o dela é Natália. Mas quando a gente desencarnar, e até a próxima reencarnação, porque quando a gente desencarna, a gente continua Vitória, Natália, Alessandra. A gente só vai desmanchar, vamos dizer assim, esse personagem quando nós reencarnarmos de novo. Que aí nós vamos ganhar um novo corpo, um novo cérebro, um novo ego e uma nova personalidade, um novo personagem, né? E a gente não tem esse total esquecimento do passado. Lembra da aula 5 que eu falei para vocês de libertação do espírito? Então, durante a encarnação, o esquecimento do planejamento não é total.
pois o espírito tem lembranças dele quando liberto do corpo durante o sono, através dos sonhos, as meditações, influências dos amigos espirituais, intuições, desdobramentos, que não está nesse slide, mas que também, né? Então, é aqueles momentos em que a gente acessa esse conteúdo que está lá na mente, que está lá no perispírito. Lembra que eu falei para vocês dos sonhos reflexivos, aqueles sonhos que mexem com a gente fica o dia inteiro remoendo, remexendo, estou remexida, não sei e tal. Muitas das vezes são acessos a esses conteúdos, né? E que às vezes direcionam você numa ação, num diálogo com uma pessoa, num comportamento, né? Então, esses acessos não são totalmente abertos, mas eles estão lá na nossa mente. E, de alguma forma, a gente tem acesso a eles. E ainda mais quando a gente desenvolve essa mediunidade, que a gente vai falar dela aí na aula 10, né? Ainda mais a gente começa a ter os acessos mais frequentes a isso, né? Agora, por que a gente não lembra 100%? Por que a gente não lembra? A gente reencarna, podia lembrar quem foi o meu marido, quem foi o meu filho, né? Por que eu não vou... Aquilo que a gente fala assim, aquele ditado popular que a gente fala assim, meu santo não vai com o do fulana. Ela nunca me fez nada, né? Mas meu santo não vai com o dela. Ah, se eu soubesse quem ela foi na outra encarnação, né? O que a gente passou? Porque a gente deve ter passado alguma coisa, não é possível. Né? Eu não vou com a cara dela, ela não vai com a minha, a gente nunca se fez nada. Isso deve ser coisa de outra encarnação, a gente não fala isso? E se a gente descobre que o nosso... Não vou nem falar marido nem mulher, vamos para o filho. Quem aqui é mãe e pai? Uma galera, né? Mais da metade da turma. Imagina se a gente descobre que o nosso filho foi o nosso maior algoz da outra encarnação. Se a gente tem esse acesso. Ou que o nosso companheiro ou a nossa companheira foi um tremendo de um traidor na outra encarnação. Mas, quando estávamos na dimensão espiritual, a gente combinou que a gente ia reencarnar de novo e ia reconstruir essa história. Mas aí, na primeira pisada de bola que ele ou ela faz, se a gente soubesse disso, o que ia acontecer? Não é? Exatamente, né? É isso. A gente não tem maturidade psicológica, psíquica para isso. Se nós tivéssemos, a gente reencarnaria, né? A gente não diz que Deus é perfeito, né? Não é isso que a gente acredita? Se a gente tivesse essa maturidade psicológica e psíquica, a gente reencarnaria com todos os conteúdos abertos. Diga. Oi, Alessandra. Se nós estamos aqui para evoluir o espírito, para a gente crescer espiritualmente, por que não essa oportunidade da gente ter essa lembrança, por exemplo, como você mesmo citou a questão do filho, né, para a gente poder crescer e receber ele com mais amor e carinho, e junto dele a gente crescer espiritualmente? Porque a gente não tem essa maturidade. É bonito só na teoria. A gente não tem essa maturidade, não tem. Não adianta a gente dizer, ah, mas é meu filho. Se eu soubesse que ele foi um miseravão na outra encarnação, que ele me matou, que ele me roubou, que ele me traiu, que hoje ele é meu filho, mas que ele foi um marido desgraçado na outra encarnação, a gente não tem essa maturidade. Eu sou mãe, tenho 2 filhos. Eu tenho certeza que eu também não teria essa maturidade. A gente não tem essa maturidade, né? E se a gente diz que a obra de Deus é perfeita, é por isso, né? A terapia de vidas passadas, que tantas pessoas falam, né? A TVP, ela existe e é indicada em raríssimos casos. E ela deve ser feita por pessoas habilitadas a isso, né? Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né? E quando a pessoa faz uma TVP, ela tem que ter um acompanhamento sério depois, porque ela tem acesso a conteúdos que vão mexer com ela de alguma forma, né? E ela deve ser indicada, é como um tratamento mesmo, né? Então, nós não temos essa maturidade. Não adianta a gente querer dizer que... Chega aí. Não adianta a gente querer dizer assim, não, mas a gente teria mais amor, né? A gente viria... Não veria. Né?
a gente não veria. Por isso, o esquecimento é necessário, para que você esteja do lado ali do miseravão, né? Mas o laço de amor que você tem com o seu filho, com o seu marido, com o seu irmão, com a sua mãe, ele vai segurar isso aí. E olha que, às vezes, a gente tem uma família que tem 10 irmãos, 6 irmãos, e a gente só se dá definitivamente bem com um. O resto todo, né? É aquela encontro de família, né? É aquela coisa que a gente não se sente muito bem. E olha que a gente está ali amarrado com o véu do esquecimento e com o laço do amor. Imagine se não tivesse o véu do esquecimento e o laço do amor segurando tudo ali, né? Quem foi que falou? Diga. Alessandra, e, por exemplo, quando a pessoa reencarna em um ambiente onde não conhece ninguém, em uma família onde não tenha nenhum laço de nenhuma encarnação, nada. Sempre tem algum lacinho lá, né? Você pode não saber conscientemente, por exemplo, hoje você se encontra numa família que você não tem laço com ninguém, né? Vamos então inventar uma historinha. Eu gosto muito de botar histórias para a gente formular na nossa cabeça, né? Uma criança que está no orfanato, né? Ela nasceu, a mãe abandonou, o pai a gente não sabe quem é. Essa criança nasceu com dias, foi para um orfanato e ficou lá até os 18 anos. Ela não tem laço sanguíneo com ninguém, ela não tem irmão, ela não tem pai, ela não tem mãe, né? Nesse personagem. E provavelmente isso que está acontecendo a ela é o necessário para ela nesse momento, né? Ela não tem esse laço sanguíneo com ninguém. Mas, com certeza, aquelas pessoas que estão ali em volta dela já tiveram esse laço afetivo em uma outra existência, né? Então, a gente acha, eu estou numa família que eu não me sintonizo com ninguém, eu estou numa família que eu não tenho afinidade com ninguém, eu sou um peixe fora d'água, eu não consigo ir num almoço de família, porque eu não tenho a menor afinidade. Você tá... Chico tem frases maravilhosas, né? Então, tem um texto de Chico também que ele diz assim: você está na casa que você devia estar, no emprego que você devia estar, com o marido que você devia ter, com a mulher que você... Estou falando com as minhas palavras, né? Chico fala lindamente, né? Mas vocês já devem conhecer esse texto, né? Então, nós estamos aonde nós deveríamos estar. Mas, como eu falei ali para o Alexandre, né? Se a gente pudesse escolher, a gente não ia escolher isso, né? Se você sabe assim, ó, no seu planejamento reencarnatório, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é necessário que com 40 anos você vai ter um câncer e vai morrer. Mas isso é necessário para você. Beleza. Tá certo, então fechou. Você vai dizer isso? A gente vai querer, ainda mais brasileiro, né? Vamos falar aqui da nossa nacionalidade, que quer dar um jeitinho e tudo, né? Não, mas se eu fizer isso, fizer aquilo, fizer muita caridade, for uma pessoa maravilhosa, e se eu me dedicar só ao bem, será que não dá para tirar isso aí do meu caminho? Né? Então, é por aí. A gente tem que ser realista. Esse romance, né? Romantizar, né? A história não é verdade. A gente precisa passar pelo que a gente está passando, no lugar que a gente mora, com as pessoas que estão no nosso caminho, por algum motivo, né? E a maioria das agruras que a gente tem, eu acho que vocês vão concordar comigo, seja qual ela for, de qualquer dimensão, familiar, financeira, profissional, amorosa, né? Na hora que a gente está ali no olho do furacão, a gente não entende nada, a gente se sente vítima, a gente se sente o pior do mundo, por que isso está acontecendo comigo? Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí as respostas começam a chegar, né? Agora eu entendi por que eu passei por aquilo. E às vezes a gente diz assim, graças a Deus que isso aconteceu, porque aconteceu e eu fui impulsionado para um outro lugar, né? Diga. Gilberto, Sandra, agora eu fiquei um pouco confuso aqui. Veja só, primeiro, você disse que as pessoas podem voltar, estar na mesma família e etc. Mas quando a gente tem um filho, no caso,
Ai, tô com a gente calor. dá todo o amor a ele. Imagine que esse cara era um desafeto seu, ele lhe matou na vida passada. Que encheção de saco desgramada essa, né? Pois é. Aí vem as pessoas que querem fazer regressão. Por outro lado, você disse, mas se a gente soubesse que eu vou morrer para melhorar, não sei o quê, eu poderia dar um jeitinho. Mas se a finalidade é de eu melhorar, todo jeitinho devia ser válido, não? Olha o outro querendo dar um jeitinho. Eu não estou dizendo que vocês querem dar um jeitinho. Ele já quer dar um jeitinho. Mas se você precisa, né? O exemplo que eu dei, um exemplo drástico, né? Se você precisa ter um câncer com 40 anos e você vai morrer para melhorar, né? Seria válido. Mas eu quero dar um jeitinho para não ter esse câncer. Aí não seria válido. Você está querendo pular a prova da escola, você está querendo pular de ano e ir para o 8º ano sem ter feito o 7º. Não? Não. Você também não precisa concordar comigo, né? Bota o microfone aí para eu ouvir, que eu não estou ouvindo ele, não. Diga. Porque eu não acredito que você precisa ter um câncer para melhorar. Não. Foi um exemplo mais drástico que eu peguei, porque o câncer terminal vai te levar à morte, mas pode ser qualquer coisa. Foi só um exemplo que eu disse. Eu não disse que o câncer leva ninguém para melhorar, não. Foi um exemplo que eu dei, né? Com qualquer sofrimento grande, né? Foi só um exemplo. Se não gostou do meu exemplo, eu dou outro exemplo, né? Mas não estou dizendo, gente, em hipótese nenhuma, que quem teve câncer melhorou, evoluiu. Câncer não é sinônimo de evolução para ninguém, tá? Existem algumas filosofias, por exemplo, o hinduísta acredita que a doença é a purificação do espírito, mas isso não é uma crença do espiritismo, certo? Diga. Alessandra, do ponto de vista, Viviane, do ponto de vista racional, eu consegui responder para minha filha mais nova, de 13 anos. Mas, Sim. do ponto de vista emocional, isso me causou dor. Ela disse assim, mãe, não é justo. Por que é que tantas pessoas têm os avós vivos? E eu e Lara, a gente não tem mais os nossos avós. E Lara ainda conviveu, pelo menos com a vovó, e eu nem isso. Sim. Porque quando ela partiu, eu tinha só 1 ano. E, de fato, isso não é fazer drama, mas é realmente real quando ela coloca dessa forma, né? Sim. E eu fico pensando no que você trouxe para a gente, que é verdade, eu concordo com você. O que a gente precisa realmente passar nessa nova existência para a gente aprender. Sim. E aí a coisa que eu consegui dizer para ela foi assim, que a vovó tem uma grande amiga e que sempre tratou elas como netas e que, se elas quisessem, elas poderiam chamá-la de vó. E ela chama. Mas elas sabem que é a vovó adotiva, né? Então, enfim, são as coisas da... Aí é uma explicação que as suas filhas são pequenas, né? Pois é. Não caberia a elas ainda essa explicação, mas uma explicação pelo cunho espírita, né? Pela visão espírita, é que o encontro da sua mãe com elas não era necessário nem para elas, nem para sua mãe. Né? A sua mãe teve o tempo dela aqui no plano terrestre com as pessoas que eram necessárias ter essa convivência. Né? Talvez esse vínculo das suas filhas com a sua mãe não ia ser benéfico ou não mudaria nada na vida de uma nem de outra. Talvez ela já tenha uma história resolvida aí. Né? Deveria ter essa resolução, vamos dizer assim, essa reconstrução com você ou com outros parentes, né? Eu sei que é uma explicação difícil para dar para uma criança, mas nós já entendemos isso, né? Quando a minha mãe faleceu, o meu filho mais velho, que hoje tem 19, ele tinha 6, e o mais novo, que tem 16 hoje, tinha 3, né? Então, eu também, quando dei a notícia, vovó, não sei o quê, ele também me deu uma resposta que eu, com 20 e tantos anos de espiritismo, não sabia o que responder para ele, né? Porque eu falei, a vovó virou estrelinha, blá, 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 porque ele tinha 3 aninhos, né? E ele falou assim, mas eu não me despedi dela, mãe. Aí eu falei, olha lá para o céu e fala o que você quiser, manda um beijo para ela que ela vai estar te vendo. Aí ele falou, mas isso não é justo. Olha a resposta da criança de 3 anos. Isso não é justo. Ela vai estar me vendo, mas eu não vou estar vendo ela. E você diz o quê? Né? Você diz o quê? Eu, 20 tantos anos de espiritismo, fiz... não sabia o que dizer. Né?
Então, é por aí. Eu sei essa explicação que eu acabei de te falar, né? Ela viveu ali, conviveu com o neto até 3 anos, porque a história deles, a intercessão deles como espíritos, não era necessário, né? A intercessão dela era comigo, né? Com outros parentes, com os irmãos dela e tal. Mas como é que eu explico isso para uma criança de 3 anos? Não tem como, né? Mas é o que eu acabei de falar também há 10 minutos antes, né? Um dia, quando suas filhas forem adultas, elas vão ter essa resposta, porque sempre tem uma resposta para tudo, gente. Né? Aquilo que a gente acha que não entendo por que aconteceu, um dia a resposta chega. Porque a gente está aqui para evoluir. Né? É esse que é o objetivo das reencarnações. Aprendizado, evolução, né? Impulsionamento para frente. Então, tudo que acontece é com esse objetivo. Acontece nada de ruim, aspas, na nossa vida, com o intuito só de prejudicar, de fazer aquela pessoa triste, de fazer aquela pessoa infeliz. Não, tudo é com o objetivo de te impulsionar para frente. Né? A evolução, o espírito não evolui, ele só evolui. E a gente vai chegando a essas respostas com o passar da vida, com a maturidade, com a evolução. Né? Aquela velha história de que, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, eu falo isso para os meus filhos, né? Eu falo assim, vocês vão falar... Quando eu falo alguma coisa que eles dizem, ai, mãe, que chatice, que não, isso é do seu tempo. Eu digo, quando chegar o seu tempo, você vai dizer a mesma coisa para os seus filhos. Vai dizer. Quem é mãe aqui... já jovem, já viu que você acaba repetindo os mesmos padrões, as mesmas coisas. Né? E é assim. É assim que acontece. Chega aí, peraí, deixa eu chegar o microfone. Diga, boa noite. Eu poderia ler o que está escrito ali. Durante a encarnação, há um esquecimento do planejamento, só que não é total. É isso? É isso. Durante a encarnação, o esquecimento do planejamento não é total. Então, nós temos um planejamento para a encarnação. Temos um planejamento. Para a reencarnação, também. Planejamento. Sempre nós temos um planejamento. Do planejamento da reencarnação. Sim. Como processo educativo. Exatamente. Então, para que nós tenhamos uma evolução, há um planejamento a priori para a reencarnação. Sim. Mas não necessariamente, tem que fazer aí um adendo disso, né? Não necessariamente esse planejamento que a gente acha que sentou lá com alguém e planejou. Eu vou nascer aqui, vou casar com fulano, vou morar não sei aonde, vou ter não sei quantos filhos, lá. Porque destino não existe. Alguém acredita em destino? Ninguém acredita em destino aqui? Eu acho que a verdade tem que ser dita. Por enquanto, a gente ainda está acreditando, né? Então, eu vou falar para vocês... que eu acredito que o destino é uma probabilidade. O destino, para mim, é uma estrada que tem um atalho para cá, um atalho para lá, um atalho para lá, um atalho... Depende de onde você vai, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio? A gente pode decidir para onde vai, para onde quer ir. E vai recalculando, igual o Waze, né? Igual o GPS do carro, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Você vai chegar lá, mas você pode chegar em 1 hora ou você pode chegar em 10 horas. Depende dos caminhos que você vai tomando. Então, você não tem um destino. Né? Então, esse planejamento reencarnatório que a gente fala, não é uma coisa linear, que você planeja, eu vou nascer aqui, vou ter nessa cidade, vou casar, vou ter filho, vou ser médica, vou ser lojista, vou ser dona de casa, vou ter não sei quantos filhos, com não sei quantos anos. Não é assim. Né? Nós não somos robôs. Nós temos um planejamento que ele pode ser mudado. Né? Por isso que eu disse, a gente combina lá com o marido, a gente teve uma relação muito conturbada e tal, os dois desencarnaram, né? A gente já foi instruído, fomos recebidos lá numa cidade espiritual, entendemos os nossos erros, olha que beleza, né?
Então, vamos começar de novo? Vamos reconstruir? A gente nem precisa ser marido e mulher, vamos ser irmãos, vamos ser mãe e filho, mas vamos ter um laço afetivo de novo, né? E vamos reconstruir essa história. Chega aqui e a gente esquece. Né? Tá lá com o laço afetivo segurando os dois, mas toma outros caminhos. Né? Aí eu reencarno e estou lá com 15, 18 anos, vejo outro cara, combinei de casar com ele, mas vi outro cara que passou no meu caminho, né? Meu marido diz que até ele foi casado antes de casar comigo. Aí ele diz, olha, eu namorei e casei com a errada antes de achar a certa. Papo que ele me dá, né? Papo para me enrolar. Mas é mais ou menos isso, né? Fora brincadeira, é mais ou menos isso. A gente faz um plano, né? Ele diz isso, né? Ele diz, não, lá no meu planejamento reencarnatório, eu planejei que a gente ia se encontrar e ia casar, mas eu peguei um atalho, casei com a errada, né? Não era aquela, opa, em algum momento eu acordei, né? Ela também, a gente viu que estava no caminho errado, ela foi para um lado, eu fui para o outro, aí eu achei a certa. Né? Então, nisso aí, ele já perdeu uns 10 anos de casamento com a certa. Né? Então, é uma brincadeira para a gente entender que destino não é. Não existe assim, uma fórmula certa. Né? É uma probabilidade. Você sabe o que vai acontecer, você pode planejar. É igual um planejamento de férias, gente. Né? Quando a gente sai de férias, que a gente pega aí, pegamos uma agência de turismo, um guia turístico, né? Ah, eu vou para, sei lá, vou para Florianópolis. Aí o que a gente faz? A gente planeja quais são os pontos turísticos de Florianópolis. O que tem lá para fazer em Florianópolis? Ah, tem isso, tem aquilo outro, tem não sei o que, não sei o que. Ah, então eu tenho 10 dias em Florianópolis, né? Aí eu vou, no primeiro dia eu vou nesse... A gente faz todo um planejamento, né? Quem já fez planejamento de férias aqui? Um monte de gente. Eu já fiz vários, né? Então, no primeiro dia a gente vai aqui, no segundo dia a gente vai ali, aí de noite a gente vai conhecer o não sei o quê, no terceiro dia não sei o quê. Aí quando chega no segundo dia, deu errado, estava muito cheio, o ponto turístico estava cheio de gente, você não conseguiu conhecer, aí você jogou para o dia seguinte. Né? Aí você jogou para o dia seguinte, aí chegou lá no dia seguinte, o carro quebrou, ou você foi no ônibus de turismo, o ônibus quebrou, você não conseguiu chegar lá, ou você chegou lá e estava bom pra caramba, e você ia ficar 2 horas, acabou ficando o dia inteiro, anoiteceu, você estava naquele mesmo lugar. É assim o nosso planejamento reencarnatório. É exatamente assim. É a viagem, né? É o planejamento da viagem nova que a gente vai fazer. Mas não existe fórmula de bolo. A gente diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro, mas para um pouquinho mais aqui, 10 anos perde aqui, 5 anos a gente ganha ali, e pegou um outro atalho e foi para não sei para onde. Agora, tudo é aproveitado. Não existe perda para o espírito. Por mais atalhos que você pegue, e mesmo que você não cumpra as metas do seu planejamento reencarnatório, todas as experiências sempre são válidas para o espírito. Não existe perda para o espírito. Né? Você foi para Florianópolis e você não conseguiu conhecer os 10 pontos turísticos, mas você conheceu 2. E foi bacana pra caramba. Né? Você decidiu ficar naquele ali porque estava muito bom e você abriu mão de conhecer os outros 3. Então, aquele ali foi importante para você. Nosso planejamento reencarnatório é exatamente assim. Né? Estou fazendo aqui uma metáfora, um paralelo para a gente entender. Para a gente tirar também da cabeça esse negócio de que eu cheguei lá, sentei, planejei, que vai ser assim, que vai ser assado. Não vai ser. Né? Pode ser ou pode não ser. Destino é uma probabilidade. Ok? Diga, Ju. Boa noite, Alessandra, Carla. Diga, Carla. Quando a pessoa vai reencarnar, ela já vem moldada com a natureza dela, com o jeito dela. Mas como é que a gente explica que a criança, quando nasce, vai crescendo e a gente identifica que aquela criança tem um jeito do pai ou um jeito da mãe, e eu falo em termos de natureza, atitude, forma de agir, forma de pensar, que é parecido com o pai ou com a mãe. Aquela criança é contaminada com o jeito do pai, com o jeito da mãe. Né? Eu conversava um dia desse, eu estava no carnaval, na rua, na pipoca. Né? Espírita vai para pipoca, viu, gente? Vocês não pensam que a gente é só santo, a gente é profano também. Enfim. E eu estava contando para o meu filho mais velho que a primeira vez que eu levei eles para o carnaval aqui em Salvador,
eles eram bem pequenininhos, acho que eles tinham 4 anos, por aí, né? E quando eu vi, eles estavam na calçada, né, na rua, brincando com um monte de menininho morador de rua, sujinho, né, e tal, e eles dando os brinquedos, os bonecos dele, não sei o quê. Aí eu fiz esse comentário com o meu marido, eu falei, a criança não tem esse julgamento, o julgamento vem de nós. Aí, se naquele momento eu falasse assim, sai de perto, meu filho, ele mora na rua, ele é mendigo, ele é fedido, ele é pobre, criei ali um julgamento naquela criança, né? Então, quando a gente diz assim, eu falo isso também, eu falo assim, ó, lá em casa, o meu mais velho é o pai todo, Roberto conhece os dois, né? Meu mais velho é o pai todo e o mais novo é a mãe toda. Porque é contaminação, né? A palavra que eu estou usando é contaminação de personalidade, né? Aí vem de uma história pretérita, né? De histórias que a gente já teve que eu não sei qual é, né? Talvez o pequeno, o mais novo, se afinizou mais com o meu jeito de ser e aí ele imita mais, né? Porque quando a criança é pequenininha, é imitação mesmo, né? Ele imita tudo que o pai faz, ele imita tudo que a mãe faz. Não é uma coisa que vem de outra reencarnação, não. Porque quando a gente reencarna, o espírito é o mesmo, a essência é a mesma, mas o personagem é outro. São personagens diferentes, é um novo equipamento que você está recebendo zerado, né? Sem nenhum software, né? É um hardware ali zerado, você vai começar a instalar os programas nele, né? E a criança é isso. São os pais, as pessoas, os responsáveis, os avós, ou no caso, como eu citei aqui, né, o exemplo que eu dei a ela ali, uma criança de orfanato, as pessoas que vão conduzi-las naquela nova reencarnação é que vão instalando esses novos programas, né? E vai fazendo da criança mais alegre, mais tímida, mais nervosinha, mais calminha, aquela criança brigoninha, aquelas criancinhas brigoninhas da escola, né? Se não tem nenhum distúrbio, né, gente? Vamos pensar isso também. Que se não seja uma criança que tem algum distúrbio, que seja especial, ou que tem algum problema, né? Que precise ser acompanhado. Mas aquela criança brigoninha, né? Que briga com o colega, que puxa o cabelo. Isso é instalação de software dos pais. Pode ter certeza que tem um pai ou uma mãe que é aquele que tira desaforo, que você não sabe com quem você está falando, né? Sabe aquelas pessoas que falam assim, você não sabe com quem você está falando, porque eu não levo desaforo para casa. Aí a criança começa desde 2 anos escutando aquilo, vai formatando, vai formatando, vai formatando. Aí quando chega lá com 10 anos, fulano diz assim, é igualzinho o pai, é igualzinho a mãe. Aprendeu com o pai e com a mãe, né? Então, não tem nada a ver com reencarnação, né? A personalidade não é nem genético, nem biológico e nem espiritual. É formatação, né? Como você vai ensinando os seus filhos e os filhos também têm a afinidade deles, né? Eles vão se afinizando ou mais com o pai ou mais com a mãe. Às vezes, nem com o pai nem com a mãe, ele tem o jeito todo do avô, da avó, né? Às vezes a gente diz assim, o fulano é igualzinho meu pai, né, o avô, ou igualzinho a minha mãe, a avó, né? Porque a criança também tem o seu livre-arbítrio, tem a sua escolha, né? Ela vai reproduzindo o que ela vai energeticamente absorvendo, certo? Então, vamos lá. Um novo ambiente e um novo corpo iniciam o processo de modificação da... Tudo a ver com a sua pergunta, tá vendo? Eu nem tinha olhado para trás para ver o slide que era. Um novo ambiente e um novo corpo iniciam o processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo. Não se muda a individualidade por se mudar o local de morada. Então, é isso. O espírito é o mesmo. A personalidade ela vai sendo moldada, né, de acordo com o ambiente, com as pessoas, com a condução daquele novo espírito que está chegando. Quem aqui já leu o livro Nossos Filhos São Espíritos? Quem não leu e tem... Deixa eu beber uma aguinha. Então, releia. Como é seu nome? Hermínia?
Ermita. A ermita que você era 10 anos atrás não é a ermita que você é hoje, né? Então, quando a gente lê um livro há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, e você tiver vontade de reler, releia, porque você vai encontrar naquele livro coisas que você ainda não tinha observado, que você não tinha refletido, porque há 10 anos atrás você não era a mesma ermita de hoje, né? Vou te dar o meu, peraí. Quando você fala que que a personalidade, né, é nova, mas quando você vê que tem crianças que têm um comportamento, né? Você falou aí da questão de você espelhar o pai ou a mãe. Mas aquele comportamento agressivo ou maldoso, de uma encarnação, você foi uma pessoa muito ruim e veio justamente para aprender. Isso não fica na personalidade? Vocês ouviram o que ela perguntou? Então, às vezes um comportamento agressivo, se isso não fica na personalidade vindo de outra encarnação. Na personalidade, não. O personagem é sempre novo, né? O que acontece, a gente vai ter um slide aí mais para frente, acho que não é agora, é mais para frente um pouquinho, que eu vou falar para vocês sobre tendências e predisposições. E isso fica no espírito, né? São marcas do espírito. Sim, aí quando esse espírito tem alguma tendência ou alguma predisposição para isso ou para aquilo, isso se apresenta numa nova encarnação, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, o aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Estas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Diz que eu não estou, tá, Roberto? Estou não. Tadinha, fica cheio sem graça, gente. As experiências, o aprendizado não acontece só na reencarnação, né? Porque é bom a gente saber disso. Às vezes a gente acha assim, a reencarnação, como é o título da aula, né? Processo de aprendizado, né? Como processo de aprendizagem. Mas a gente aprende também no mundo espiritual. Desencarnado, a gente aprende sempre. O aprendizado, o conhecimento não cessa, né? A gente aqui, encarnado, tem algumas experiências e algumas oportunidades e algumas situações e coisas que a gente só viveria encarnado, né? O mundo nosso, físico aqui, né? Os embates, os orgulhos, os desejos, as vaidades, o financeiro, né? Aprender a lidar com a dimensão financeira é um dos aprendizados, por exemplo, que a gente só tem aqui, porque do outro lado não tem dinheiro, né? Então, quando uma pessoa tem essa inabilidade, né, não criou essa habilidade ainda, ela precisa reencarnar muitas vezes com essa situação para aprender isso. Por exemplo, é um dos exemplos de a gente precisar da reencarnação. Mas o aprendizado se dá dos dois lados, né? Tem até título de livro aí que chama Evolução em Dois Mundos, né? A gente evolui dos dois lados, que fique claro isso, né? Porque eu já ouvi muita gente dizendo assim, não, a encarnação é para aprender. Quando a gente desencarna, a gente fica... Não, a gente aprende dos dois lados. Evolução para os dois lados, em dois mundos. Ok? Então, olha lá, Alexandre. Adenauer nos diz que esse aprendizado... A marca do aprendizado, é assim que ele usa essa frase, né? A marca do aprendizado, da reencarnação, vem da afetividade. E aí a gente acha, quando a gente fala, né? Eu já falei aqui várias vezes, os laços afetivos, né? A afetividade, a pessoa que você tem afeto, né? Mas a afetividade vem da palavra afetar. Então, o que te afeta pode ser positivo ou pode ser negativo. Me afetou, de alguma forma. Não significa que foi bom. Não significa que foi só amor, só cumplicidade, só afinidade. Existem coisas que me afetam e que são negativas, mas me afetaram. E aí, o que Adenauer traz para a gente nesse livro, Reencarnação como Processo Educativo, é que são
essas afetividades que são a marca do aprendizado da reencarnação. Se algo não te afeta, o que não te afeta não te modifica. O que te afeta é o que te faz caminhar para frente, é o que te faz mudar a atitude. Tudo bem? Vocês ficaram tão sérios, tão calados agora? Estão refletindo, né? Eu também refleti sobre isso. Então, olha lá, ó. Adenauer diz assim, ó, são experiências significativas que marcam a nossa vida. A afetividade é a base do aprendizado. Então, experiências familiares, experiências sociais, todos os tipos de experiências que marcam a sua vida, né? Que você vai trazer essa lembrança numa infância, na adolescência, na idade adulta. São aquelas situações que às vezes acontecem em outro lugar. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. O meu lugar, né, é Rio de Janeiro, foi onde eu nasci, onde eu vivi maior parte da minha vida. Mas hoje acontecem coisas aqui em Salvador que eu me lembro de alguma coisa da minha infância, de alguma coisa da minha adolescência. Porque são coisas com personagens diferentes, numa cidade diferente, em situações diferentes, mas que me afetam no mesmo lugar. E são esses afetos, o que te afeta, positiva ou negativamente, é que te faz aprender. Se não te afetou, passou batido. Ok? E aí, quando a gente tem uma experiência afetiva que nos marca, que nos deixa ali remexido e que nos impulsionam para algum lugar, essa experiência nos traz uma emoção. Todas essas experiências trazem para a gente emoções. E aí Adenauer continua nesse livro dizendo o seguinte, que se a gente não aprende a controlar, a lidar com as suas emoções, você não caminha. Então, se você não consegue dominar a sua raiva, dominar o seu ciúme, que são emoções que chegam até você através de algum afeto, alguma coisa que te afetou, te traz raiva. E aí, quando você passa por aquela situação, pode ser em outro lugar, com outra pessoa, numa outra relação, né, com pessoas de relações diferentes, às vezes com o marido, às vezes com um colega de trabalho, às vezes com uma vizinha, às vezes na rua, no metrô. Qualquer situação que te remete àquele lugar de novo, que tem o mesmo tom de emoção, a raiva vem. Vum. O ciúme vem. Vum. O orgulho vem. Vum. E aí o que Adenauer nos diz? Que você tem que começar a se observar. Todas as vezes que isso acontece com você, você tem que aprender a controlar. Quando você começa a ter domínio sobre isso, você começa a caminhar. Você começa a evoluir. Então, ele diz que o aprendizado das reencarnações estão nas afetividades. O que te afetou, positiva ou negativamente. A emoção nos tira do estado de controle da consciência. Ela é responsável pelo modo como lidamos com a nossa vida. Eu hoje estou falando a beça dos meus filhos, né? Mas eu sempre digo para os meus filhos que a gente nunca deve tomar nenhuma decisão, seja de que cunho for, no calor da emoção. Tanto boa quanto ruim. Porque às vezes você está numa euforia, numa alegria, numa felicidade de alguma coisa que te aconteceu. Aí você diz, não, eu vou fazer isso. Pode deixar que eu vou fazer, eu vou lá e não sei o quê, e compra as coisas, e faz uma tatuagem, né? E sei lá, qualquer coisa. Pense aí, qualquer coisa que a gente faz assim no calor da alegria, passa um mês e você fala, meu Deus do céu, para que eu fui fazer isso? Né? Porque a emoção te controlou. É o que está escrito ali, ó. Te tira do seu estado de consciência. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você está com muita raiva, quando você está com muito ciúme, né? A gente diz, mulher ciumenta, mas homem ciumento também é o cão, né? Então, quando você está com ciúme, você faz coisas que no dia seguinte você fala, meu Deus, que vergonha, por que eu fiz aquilo?
Eu não devia ter feito isso, né? Quando você está com raiva, a mesma coisa. Né? Quando você está com qualquer emoção, tanto positiva quanto negativa, descontrolada, aquela emoção que ainda domina você e você não domina ela, você sai do seu estado de consciência. E quando você não domina ela, você não consegue lidar com a sua vida bem. E se você não lida com a sua vida bem, você está perdendo o seu aprendizado de reencarnação. Porque aquelas coisas que vão e voltam na nossa vida têm um motivo de ser. Né? Os hindus têm um termo que eles usam que é a roda de Sansara. Vocês já ouviram falar sobre isso? É aquilo que vai e volta na sua vida. Fica ali rodando, né? Então, os hindus chamam de roda de Sansara. Você não aprendeu? Volta de novo. Você não aprendeu? Volta de novo. Você não aprendeu? Volta de novo. Né? Aqui a gente diria cachorro rodando atrás do rabo. Né? Então, mais ou menos isso. Né? Então, a gente precisa abrir esse olhar para as emoções, para o que nos afeta. O que anda repetindo aí na sua vida, te afetando em diferentes situações, com diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes dimensões, pode ser na financeira, pode ser na amorosa, pode ser na profissional, mas que quando toca naquele lugar que te afeta, que te gera aquela emoção, pronto, perdeu o controle. Está todo mundo assim, né? Sabe por que está todo mundo balançando a cabeça? Porque todo mundo passa por isso. Não existe ninguém que não passe por isso. Né? Até Jesus passou por isso. Só que ele sabia controlar isso de volta, né? Tomar as rédeas de novo. E a gente fica aí rodando igual cachorro atrás do rabo. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências. Eu já falei isso para vocês aqui umas 2 vezes, né? Tirar essa ideia punitiva. Ninguém está aqui para pagar, ninguém está aqui para resgatar, ninguém está aqui para pagar dívida. Não, a gente está aqui para aprender. Hoje a gente vai sair daqui com a frase de que reencarnação é um processo educativo e não punitivo, não de resgate, não de pagamento de dívidas, de nada disso. Não é para isso que serve a reencarnação. A única finalidade da reencarnação é aprendizado. Certo? Aí, ó, lá no estágio do instinto, né, que vocês viram aí na aula de evolução, seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos. O exemplo é a impulsividade, a irritação, a agressividade, hábitos repetidos, sem o uso da consciência do certo e do errado. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma ampla. Então, foi o exemplo que eu dei a vocês da viagem, né, do planejamento de uma viagem que a gente faz na nossa vida terrena, né? A gente tem o livre-arbítrio de querer ficar naquele lugar, de não querer ficar, de programar de ter ficado só amanhã, mas o lugar estava tão legal que a gente ficou o dia inteiro, e aí a gente decidiu que não ia naquele outro lugar no dia seguinte, resolveu ficar o dia todo naquele, porque a gente tem esse livre-arbítrio, né? A gente pode ir para qualquer direção, né? O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Né? Então, às vezes, essa semana eu estava falando com os meus filhos sobre isso, né? Sobre vacina de bebê. Estava contando para eles de vacina de bebê. Né? Como uma mãe sofre para levar um neném para tomar vacina. Né? Aquela coisinha pequenininha de dias,
e você leva para tomar vacina, né? Às vezes toma 2, 3 vacinas no mesmo dia, fica com febre, né? Fica chatinho e tal, mas é o que se deve, não é o que se quer. Se você for perguntar para a mãe assim, você quer levar o seu filho para tomar vacina? Não, não quero. Mas é preciso, né? É o que se deve fazer. Então, por isso eu falei antes para vocês que o nosso planejamento reencarnatório não é o que a gente quer, né? Porque senão a gente ia escolher só coisa legal, só coisa bacana. Se você soubesse que o seu planejamento reencarnatório tem mais coisa ruim do que coisa boa, você ia dizer, não quero reencarnar de novo, não. Vamos dar um jeitinho aí, o que eu posso fazer? Tem uma permuta, né? Vamos fazer uma permuta, uma troca aí, ou então eu vou desencarnar antes, porque não vai dar não, né? Mas o nosso planejamento reencarnatório, a gente tem que saber que é o que se deve e não o que se quer. Porque tudo que acontece... Tem uma pergunta lá atrás, galera. Tudo que acontece para a gente é com o intuito de aprender, com o intuito de evoluir. Diga. Boa noite. Algumas coisas que você comentou aí, eu concordo, mas algumas ficam meio contraditórias para mim, porque eu vou começar pela questão do que você falou da razão... Menina, é uma lista? Fiquei assustada agora. Só são duas. Então tá. Pela questão da razão e da emoção. Vou falar por mim mesmo. Sempre fui uma pessoa muito racional, né, objetivo, e sempre pensando no que vai falar, o que vai fazer. E, às vezes, fui muito criticado por causa disso. Você é muito racional, às vezes até me chamar de insensível, enfim. Isso é mulher, né? Mulher que fala essas coisas. Fui tentar ser uma pessoa mais emotiva e só fez me prejudicar. Então, acho que isso é um pouco relativo do que você vai fazer de forma racional ou emocional, né? Sim. Então, por isso que eu digo, às vezes... Isso é uma, agora vamos para duas. Só duas que você disse. Isso, a segunda é a questão das tendências que você comentou. Sim. Acho que o grande pulo do gato aí é você, de fato, saber, que ainda não tive essa explicação, as tendências, porque a coisa mais difícil é o ser humano se autoavaliar e buscar os seus erros, né? Mas quando você descobre ali seus erros, eu sou uma pessoa impaciente, então eu tenho que trabalhar a minha paciência, e isso é que você chama de tendência? Porque, às vezes, a pessoa não faz nada de mal, nem de errado, nem prejudica. Menino, você... sempre num ciclo ali... Você fez 2 perguntas, mas tem umas 5 respostas. Vamos lá, vamos ver se eu lembro de todas. Primeiro, né, você falou que você sempre foi uma pessoa muito racional, sempre agiu pela razão, né? E que foi criticado. Isso é coisa de mulher, né? Mas deixa para lá. Você foi muito criticado, que era insensível e tal, não sei o quê. Então, qual é o certo? É agir pela razão ou pela emoção? Caminho do meio. Né? A vida tem que estar no equilíbrio. A gente não pode viver o tempo todo na razão, mas também a gente não pode viver o tempo todo na emoção. Né? É fácil, Alessandra? Não, se fosse fácil, estava todo mundo já aqui, espírito perfeito. Ninguém estava aqui reencarnando de novo na crosta terrestre. Né? Não é fácil. É esse aprendizado mesmo, é errando e acertando, até o dia que a gente vai começar a acertar mais e errar menos. Ainda que isso também é relativo, o que é certo, o que é errado. O que é certo para mim é errado para você, o que é errado para você é certo para mim. Né? Então, a gente tem que ir pelo caminho do meio. O que eu disse é que a gente não deve tomar decisões da nossa vida, decisões importantes, movido pela emoção. Tanto pela emoção boa, né, na euforia, na alegria, na extrema felicidade, quanto na emoção ruim, na raiva, no ciúme, né, na tristeza, na angústia. Porque, fatalmente, né, você vai se arrepender tempos depois de ter tomado. Às vezes, 1 hora depois, você já se arrependeu daquilo. Né, porque a emoção te tira do controle da consciência. Foi isso que eu disse. Né? Mas a gente tem que viver nesse... É óbvio que ninguém é robô. Ninguém vai viver o tempo todo na razão. Né? E quem vive também muito tempo na emoção, 1 hora também a conta chega. A gente precisa estar no caminho do meio. Né? Aí a segunda coisa que você me disse, como, né, a gente precisa se descobrir, né, o que está aí me conduzindo. Eu sou muito impaciente, eu sou muito ciumento. E aí não tem jeito. Né? Autoconhecimento é uma coisa bem difícil e um caminho bem longo. Não é uma coisa que você faça, toma
15 dias de autoconhecimento e ficou bom. Não é um comprimido, né? Então, a recomendação minha ia ser pessoal, terapia. Eu sou fã de carteirinha da psicologia e de terapias. É a pessoa que está preparada, que está habilitada a te conduzir no seu caminho de autoconhecimento, que não é fácil, né? A maioria de nós, quando começa a fazer uma terapia, sai, bota a culpa no psicólogo, bota a culpa no terapeuta. Eu passei por 4 até chegar na que eu gosto. Então, eu estou falando de experiência própria, né? É do humano isso, né? Eu não gostava porque ela era assim, ela era assada. Eu não gostava porque ela me tocava em algum lugar que eu não gostava de falar, né? Me mexia, eu saía de lá mal e eu não queria voltar lá. Mas a gente bota a culpa no outro, porque a gente sempre terceiriza o que é ruim, né? Por isso que o nosso planejamento reencarnatório não é todo na nossa mão e não é todo igualzinho, porque a gente não tem essa maturidade psíquica e psicológica, né? Como é que é seu nome que você falou? Daniel. Então, Daniel, a gente precisa, nesse caminho do autoconhecimento, a gente precisa de ajuda. Eu sou favorável, indico, e não sou psicóloga, viu, gente? Não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Não sou psicóloga. Mas eu acho que é uma das ciências que ajudam a gente, né, a caminhar, a se entender, a fazer esse caminho mais tranquilamente, né, ou mais acertadamente, do jeito que você quiser. Porque é difícil, né? A gente reconhecer os nossos próprios erros é uma coisa muito difícil. A gente reconhecer as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, né? O que me tira do eixo, o que é essa emoção que me tira do eixo, né? Como que eu vou lidar com ela, como que eu vou dominar ela e não deixar que ela me domine. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem fazer isso sozinho, né? Então, precisa, sim, fazer um acompanhamento, aí, uma terapia, uma ajuda. Certo, Daniel? Caminho do meio. Não seja muito racional para a namorada, para a mulher não brigar. E também não seja muito emocional, porque senão vai para o outro caminho. Caminho do meio. Diga. Eu estou um pouco... Estou bem... Bem confuso. Aqui porque é uma coisa contraditória, né? A gente, ao mesmo tempo, a gente busca a consciência, busca estar no controle, mas, por outro lado, a gente precisa das emoções para evoluir. E precisa dos afetos e desafetos para evoluir. Então, realmente é bem difícil. Como é que você chega no meio... E quem foi que falou para vocês que era fácil? Alguém falou para esses meninos que era fácil, gente? Né? Não é fácil. Né? O que Adenauer nos diz, né, é o seguinte, resumo da ópera. Resumo da ópera. Vamos lá. O que nos afeta é o que nos move. O afeto, a afetividade, que tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa, é a marca do seu aprendizado. Aquilo que te afetou, te impulsionou. Se não te afetou, não fez diferença para a sua vida. A reencarnação, a base do aprendizado da reencarnação é a afetividade. É o que te afetou, o que te tocou. Consequentemente, esse afeto, repito, que pode ser positivo, que pode ser negativo, te gera uma emoção. Essa emoção te tira do controle da sua consciência. Pode ser uma, pode ser duas, você pode identificar algumas emoções que te tiram do controle. Aquilo que a gente diz assim, isso eu não tolero, isso eu saio do sério. Né? Isso eu saio do sério. Eu não consigo tolerar isso. Todo mundo tem alguma coisa que sai do sério com isso. Então, Adenauer diz o quê? Bote uma lupa, aumente a visão sobre isso, observe isso melhor, porque você só vai reencarnar com o aprendizado se você conseguir dominar essas emoções. Ou elas te dominam e você não sai do lugar. É fácil? Não.
né? Mas é só, como diz o pessoal da gíria aí, fica a dica. É só uma dica, né? É um caminho, é uma dica mesmo do que fazer, né? Então, a partir de hoje, vamos começar a observar isso. O que me tira do eixo, o que me tira do sério, né? Porque enquanto essa emoção me dominar, eu não estarei progredindo, eu estarei estagnado. Diga, Maria da Silva. A máxima de Jesus é: conheça a ti mesmo. Se você não conhecer a ti mesmo, por que você quer cobrar do outro? Perfeito. A minha também. Perfeito. É isso mesmo, né? Chave de ouro do que Adenauer disse, né? Jesus disse: conhece-te a ti mesmo, né? Então, é isso aí. A gente precisa se conhecer, a gente precisa fazer esse caminho de autodescobrimento, autoconhecimento, autoiluminação, para a gente ir caminhando, né? Agora, se a gente não fizer, é livre-arbítrio. Também pode. Só vai demorar mais, né? Aqui, ó. Alessandra, o livre-arbítrio não é inato? Ou seja, Deus fez o homem, dotou ele de livre-arbítrio? Sim. Por que é uma conquista evolutiva? Por que ele é uma conquista evolutiva? Explique-se. Prossiga. Você colocou. Eu coloquei? Anterior, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Porque você... Foi feito com livre-arbítrio, mas é o que te leva a essa conquista evolutiva, né? Você vai escolhendo a gente diz assim, ó, a vida é feita de escolhas, né? Então você vai escolhendo os caminhos que você quer trilhar, você vai escolhendo fazer isso ou fazer aquilo, não fazer, ir com essa pessoa, não ir, tratar assim, tratar assado, fazer isso ou fazer aquilo, e você vai evoluindo, você vai conquistando a sua evolução através do seu livre-arbítrio. Não, aí a frase é contrária. Eu estou pensando, o livre-arbítrio é uma... Professor de redação, me diga, como eu poderia melhorar essa frase, Edu? Você falar, me diga aí. Nós temos um expert na sala, como eu poderia... Em português, Alessandra, eu estou apenas querendo saber... Não, eu também. É uma conquista evolutiva ou é um dom de Deus? É um dom, é uma coisa inerente ao ser humano, né? Mas o que eu quis escrever ali é que, através dele, você faz a sua conquista evolutiva. Então, eu estou perguntando para a Edu como eu posso melhorar, porque eu não fui entendida. Não estou... Como levar a conquista evolutiva? Pode levar. Pronto, amanhã eu vou mudar para a próxima aula. Obrigada. Tá bom? Não, eu não estou brincando, não, gente. É porque, às vezes, a gente escreve, né? Com um pensamento, quando a gente está preparando a aula para vocês, a gente tem um pensamento, a gente vai ali, né, digitando, mas eu estou pensando aquilo. E, às vezes, quando você passa para o slide, você não passa a ideia do que você queria passar, né? Você não é bem compreendido. Isso não é... na aula passada, Edu também me corrigiu de um slide e eu mudei para a aula de sábado. E foi tudo certo. Certo? Isso aqui é uma troca. Lembra que eu falei para vocês no início? É uma troca. Eu preciso que os slides sejam de compreensão de todos. Se alguém ficou sem compreender, a gente troca, a gente muda, para que todos entendam. Diga. Uma coisa muito bacana que tem ali é que, às vezes, a gente quer muito alguma coisa, quer muito permanecer num lugar, sabe? Sim. Até numa relação mesmo, seja de trabalho ou familiar. E esse querer, com o nosso livre-arbítrio mais evoluído, nos traz a compreensão de que a gente não deve estar ali. Exatamente. Ou seja, eu posso continuar. Pode. Naquele trabalho, por exemplo. Mas se aquele trabalho não me nutre e eu também não estou sendo produtiva naquele trabalho, ou eu mudo a minha forma de trabalhar, ou eu vou mudar de trabalho também. Exatamente. E isso é em todos os aspectos da vida. Perfeito. Então, eu acho que é uma compreensão básica mesmo, né? Perfeito. E eu gosto muito de uma frase de Paulo, que ele diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Isso é a lei do livre-arbítrio para mim, né? Então, eu posso tudo. Eu falo isso para os meus filhos. Mãe, eu posso não sei o quê. Essa semana ele falou, mãe, sexta-feira, né? Eu posso faltar aula? Eu falei, pode. Pode, mãe? Eu falei, pode. Mas depois você vai ter que copiar toda a matéria, você vai ter que correr atrás. É aula de física, que é uma aula difícil para você, né? Vai ficar complicado. Quando chegar na prova, aí contei toda uma história. Está disposto a isso? Não. Eu falei, então vai para a aula. Agora, se você estiver disposto, beleza, pode ficar em casa. Tudo, né? Tudo tem uma responsabilidade depois, que é justamente esse slide aí, a causa e o efeito, né? Não é uma coisa que você faz e você vai pagar por isso. Tudo que todas as nossas escolhas, todos os nossos passos, todas as nossas decisões vão gerar uma responsabilidade, né, com aquilo. Então, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Agora, se eu quero fazer assim mesmo, beleza, é livre-arbítrio, vai fazer. Mas está preparado para segurar a consequência? Está preparado para segurar legal ali a responsabilidade do que vai vir com aquilo? Tô. Então, vai em frente, né? Diga. Quem foi aqui? Diga. Com relação ao livre-arbítrio, eu tenho, não sei se uma ou duas dúvidas, enfim, que elas se misturam. Vamos lá. O que acontece? O livre-arbítrio, a gente traz no nosso corpo espiritual as lembranças, digamos assim, de traumas de vidas passadas que continuam interferindo na vida atual até que sejam resolvidas. Sim. E o livre-arbítrio, ele pode mudar esse planejamento reencarnatório também. E trazendo, inclusive, a necessidade de novas provas e desafios para que a gente evolua e aprenda com essas coisas que aconteceram nessa vida. Sim. Como que, assim, na minha cabeça, como que a gente já vem tendo de resolver as coisas de vidas passadas, mas acontecem também coisas nessa vida que a gente também precisa de resolver. Então, como que essas coisas a gente... Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como que consegue lidar com esse processo evolutivo de ter que resolver tantas coisas dessa vida, como coisas de vidas passadas, e se tem alguma forma de a gente conseguir entender o que é de vida passada e o que é dessa vida para a gente... Como é seu nome? Amanda. Amanda, primeira coisa, não existe aquela vida, essa vida, a vida passada, a vida é uma só. O espírito também é um só, né? Adenauer fez uma modificação de uma frase que a gente ouve muito, né? A gente às vezes vê na internet, tudo que a gente diz assim, nós somos um corpo, né, que vivemos uma experiência, nós somos espírito que vivemos uma experiência material. E aí a gente desencarna e volta para a verdadeira vida, a vida espiritual. Vocês já ouviram falar isso? Né? Adenauer diz assim, nós somos um espírito vivendo uma experiência espiritual. Porque tanto aqui quanto lá, né, tanto encarnado quanto desencarnado, tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão material, nós estamos vivendo uma experiência espiritual, porque ela é para o espírito. Não é para aquele personagem, não é para aquele corpo, né? Como eu mostrei ali no slide anterior, tanto o corpo, né, que a gente recebe, quanto o lugar que a gente está, quanto o personagem que a gente vive hoje, são só para experiências. Mas isso tudo vai ficar lá para o seu espírito, gravado na sua mente, no seu perispírito, né? Então, não tem as experiências da vida passada, as experiências dessa vida. Agora, a pergunta que você me fez é a pergunta de 1 milhão. Como lidar com tudo isso? Cada um lidar, né, de um jeito, cada um lida de um jeito, né? Uns mais assertivamente, né, encurtam o caminho, outros demoram mais, né? Como eu acabei de falar, a gente pode tudo, né? A gente pode fumar? Pode. Você pode viver 100 anos sem ter câncer de pulmão? Pode. Mas você pode ter câncer aos 30, aos 40. Né? A escolha é sua. Você vai querer saber com que idade você vai ter câncer ou se você não vai ter câncer? É uma escolha. Né? Eu posso usar drogas? Pode também. Né? Mas eu posso ficar dependente, morrer mais rápido, deteriorar meu corpo e abreviar a minha encarnação. Ou eu posso escolher não. Eu vou escolher uma outra coisa que vai me levar para a transcendência, que vai me dar um barato legal, que não seja droga. Né?
uma meditação, por exemplo, né? Então, o caminho, as escolhas, está lá dentro do livre-arbítrio, que, como ele disse, é inerente ao ser humano. A gente tem esse livre-arbítrio, a gente pode escolher o caminho que a gente quiser, né? Agora, esse equilíbrio também que eu falei lá para o Alexandre, né, e para o Daniel, né, também é muito difícil, né? Como equilibrar isso tudo? E quantas vezes a gente tropeça e faz besteira? Maria, que parece que é um pouquinho mais velha do que eu, né, Maria? Já deve ter feito mais coisas do que eu. Talvez ela tenha feito coisas mais assertivas para o aprendizado dela do que eu. Ou talvez, mesmo ela tendo uma idade maior do que a minha nessa encarnação, ela pode ter tido menos coisas assertivas para a encarnação dela do que eu, né? Porque ela fez algumas escolhas e eu faço outras. Então, não tem uma fórmula de bolo, né? É esse equilíbrio aí mesmo, é a gente ir nesse caminho aí do autoconhecimento. E outra coisa, tem uma frase do livro que eu marquei com interrogação que eu não entendi. Pode, se eu não souber, eu passo para o Adenauer. Aí eu trago na próxima aula. Está falando assim, com relação ao livre-arbítrio. Várias são as circunstâncias que podem alterar o planejamento reencarnatório. Entre elas, o suicídio de um dos personagens envolvidos, o estupro que provoca uma reencarnação, certas separações de casais, redução ou aumento involuntário do número de filhos, dentre muitas outras. Eu não entendi por que essas coisas alteram o planejamento reencarnatório. Porque todas essas coisas levam a um interrompimento da vida. O fluxo natural da reencarnação. Mas separação de casais e aumento voluntário do número de filhos está interrompendo o fluxo. E ao quê? Qual foi a outra coisa que eu não entendi? Separação de casais e aumento voluntário do número de filhos. Como é que isso está interrompendo o fluxo da vida? Bom, aí tudo bem. Eu não tinha ouvido esses dois. Não está interrompendo o fluxo da vida. Oi? Mas está modificando, né? Então, eu planejo que, quando eu reencarnar, eu terei 3 filhos. Hoje mesmo eu falei disso lá em casa, gente. Hoje eu estava falando disso com uma amiga. Eu tenho certeza, não sei por que cargas d'água, mas eu tenho certeza que eu tinha que ter 3 filhos. Isso fica aqui na minha mente, ó, as lembranças, né? Eu acho que eu fiz esse planejamento, mas um ficou me esperando, porque eu desisti, não quero mais, né? Então, só tenho 2 mesmo. Mas eu tenho certeza que eu tinha que ter 3 filhos. Não me pergunte por quê. Talvez seja uma intuição, aí, uma lembrança de um planejamento que eu fiz e não cumpri. Né? Ainda vou adotar um? Ai, meu Deus do céu. É uma premonição? Né? Então, isso muda um planejamento. Né? Então, o uso do livre-arbítrio. Eu escolhi não ter o 3º filho. Mas alguma coisa fica lá latejando lá no meu espírito, né? O espírito que eu sou, fica lá latejando, vira e mexe, essa coisa vem na minha cabeça. Eu tinha que ter tido 3 filhos. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tinha que ter tido 3 filhos. Né? Talvez, né? Uma suposição, seja algum planejamento que eu fiz e não cumpri. Usei meu livre-arbítrio para ter só 2 e já dá muito trabalho. Né? Mas é isso, acho que é isso que a Adenauer quis dizer. Né? Mas aí só ele mesmo para te dizer o que ele falou. Porque ele que disse isso, não fui eu. Vamos lá. Ale. Boa noite. Quando você traz essa questão do planejamento e a gente vivendo um novo corpo, uma nova vida, em que se encaixa esse planejamento? Porque se há um planejamento e a gente chega aqui para viver novas experiências, novo corpo, onde se encaixa esse planejamento? No Espiritismo, na reencarnação, existe a lei de afinidade? Sim, existe. Agora, eu não entendi a sua pergunta. Alguém pode me explicar, gente? Não, porque você falou assim, que quando a gente vive aqui, a gente vive novas experiências. Novas experiências, num novo corpo, com novas experiências. Depois você falou do planejamento que a gente faz quando está desencarnado. Isso? Sim. Então, aí eu fiquei numa confusão entre o planejamento e o que a gente vive. Porque se existe uma lei de afinidade, nós viemos para cá, para essa vida, com pessoas afins, para aprender novas experiências, mas se você colocou assim, que a gente está aqui para viver novas experiências, novos aprendizados,
quando você fala isso, talvez seja a forma, parece que a gente anula tudo que está lá no desencarne. Não, quando eu digo que a gente volta com um novo corpo, com novas pessoas, num novo ambiente, isso não anula em nada a lei da afinidade. Né? Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês, né? Que eu brinquei aqui do meu marido. Né? Talvez ele tenha planejado que aos 20 anos a gente ia se casar. Mas ele pegou um atalho e casou com outra. Né? Mas, alguns anos depois, a gente se encontrou. E eu não vou me prolongar aqui, senão a gente vai passar. Mas a minha história com ele, né, nós temos 23 anos de casado hoje. Mas a minha história com ele, a gente, depois que começou a namorar e tudo, a gente viu que a gente se encontrou em vários lugares e não se encontrou, estava no mesmo lugar e não se encontrou. Né? Para mim ficou um pouquinho confuso, porque quando ela pergunta sobre o filho, que tem uma natureza parecida com o pai, e seria algo que traz da educação do momento, a partir do momento que ele nasce, é como se essa outra parte se anulasse. Então, assim, se eles estão juntos e são afins, vieram como pai e filho, eu acho que, inevitavelmente, algumas características do pai vão estar presentes naquele filho. Não. Características comportamentais ou até se a gente não pode falar de resgate, mas para o aprendizado. Não. Se estão Características de afinidade, não é para aprender? A lei de afinidade traz as pessoas que têm aquele afeto com você, né? Que tem algum laço afetivo com você. Mas comportamentais é da personalidade, do personagem novo, que vai chegar num novo corpo com novas pessoas. Quando eu digo novas pessoas, são novos personagens. Hoje eu sou mãe do meu filho, no próximo encarnação ele pode ser meu pai. E eu ser uma filha dele, eu ser um filho dele. Nós continuamos com a mesma afinidade, mas nós somos novos personagens em novos corpos. Talvez não em Salvador, talvez na Grécia. É isso que eu quis dizer. A afinidade continua. A gente vai se encontrar em algum lugar, nossas histórias vão se encontrar, né? Não necessariamente dentro de uma família, não necessariamente num nascimento, não necessariamente desde o início da reencarnação. Às vezes, aquelas afinidades, aquelas pessoas que vão cruzar o seu caminho, vão cruzar lá quando você tiver só 40 anos. Quando você tiver 30 anos, você vai reencontrar aquela pessoa, porque talvez tivesse programado para você encontrar ela aos 15, mas você tomou outro caminho. Você pegou aqueles atalhos, né? Você foi por aqui, foi por ali, e vocês se desviaram. Mas vocês vão se encontrar em algum momento. Com relação à questão do livre-arbítrio, eu penso o seguinte, quando você coloca ali que para uma escala evolutiva, alguma coisa assim. Como não existe involução, eu acho que toda a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio, vai ter uma consequência, boa ou ruim. Então, assim, de qualquer sorte, se é um aprendizado, é evolutivo. Né? Tem uma frase muito interessante de Jean-Paul Sartre, que eu gosto. Ele vai dizer, liberdade sem responsabilidade é um vício, com responsabilidade é uma virtude. Então, assim, eu acho que, dentro desse processo, eu acho que é sempre evolução, nunca involução. Não, nunca. O livre-arbítrio não te leva à involução. O livre-arbítrio, com a visão de planejamento reencarnatório, que é o que a gente falou aqui, né? Que o livre-arbítrio pode mudar o seu planejamento reencarnatório, pode antecipar, pode retardar, pode não acontecer, mas isso, em hipótese nenhuma, te leva à involução. Não é porque você deixou de fazer alguma coisa que estava planejado no seu planejamento reencarnatório que você vai involuir. Né? Você pode deixar de aprender aquilo. Aquilo ficou lá para a próxima encarnação, que a gente brinca até às vezes, né? A gente diz assim, não, isso aí eu não quero aprender, não. Vou aprender só na próxima encarnação. Né? Eu tenho uma tia que tudo que eu falo, tia, não, nessa eu não vou aprender mais nada, vou jogar para a próxima. Né? Então, o livre-arbítrio não prejudica em nada a nossa evolução. Todas as experiências que o espírito passa é necessária
e é para o seu aprendizado, é para a sua evolução. Não existe perda para o espírito. Mesmo, vamos ser drástico, mesmo que ele não cumpra 100% do seu planejamento reencarnatório, né? Gente, é um exemplo, tá? Mesmo que ele chegue aqui e ele diga, não quero cumprir nada, vou fazer tudo o contrário, né? Tomou todos os outros caminhos. Tudo que aconteceu foi de aprendizado e ele não teve perda nenhuma com isso. Tudo é aprendizado. Tá? Não, eu acho que o que está acontecendo é que vocês estão vinculando planejamento reencarnatório. Se eu não cumprir o plano, eu não fui bem. Ou se eu não cumpri o plano todo, eu não evoluí do jeito que eu deveria. Não é isso, gente. A evolução acontece com planejamento ou sem planejamento. Certo? Todas as experiências que a gente passa geram aprendizado na gente. Certo? Tinha mais alguém? Diga. Desculpa interromper de novo. Nada. Mas, veja, a gente reencarna para dizer que é um aprendizado, né? Punitivo, não é isso? Aí eu uso o meu livre-arbítrio e faço um monte de coisas que eu acabo direcionando de um lado errado. Isso acaba me prejudicando. Eu faleço por causa disso. Isto não é uma punição? E não. Que fica o meu espírito que não tinha programado morrer? Isso é uma consequência da sua escolha. Não, mas não é punitivo? Não. Para mim é. Se eu morrer, pô. Não. A morte não existe. Tá certo. E você não aprendeu com isso? Você não vai nunca mais, provavelmente, tirar a sua vida. Aprendeu, o aprendizado chega sempre. Vocês estão polemizando meu slide hoje, hein? Mas sim, mas eu fui punido por meu livre-arbítrio. Não, não é punição. É consequência, é responsabilidade do seu ato. É a sua escolha. Não é punição. A morte não é punição para ninguém. Não estou dizendo que eu fui me matar, não. Estou dizendo que o processo que eu vim para reencarnar, para seguir, talvez não tenha seguido da forma que foi programado lá, porque eu tive meu livre-arbítrio. Se nisto eu causei o mal e acabo me prejudicando, eu fui prejudicado. Eu fui punido. É um prejuízo. Aí eu concordo. Com essa palavra eu concordo. É um prejuízo para o seu plano reencarnatório, é um prejuízo para a sua evolução, mas não é uma punição. A gente tem que voltar lá para a aula 2, aula de Deus, né? A gente está com o Deus punitivo na cabeça. Deus criou os espíritos, o ser humano, para ser feliz e perfeito, não para punir. Pois é, né? Então foi escolha, né? Não é uma punição. Eu espero que o senhor vá dissolvendo aí essa palavra de punição. E morte também não é punição. Morte, se você abreviou, então vamos tirar o câncer de pulmão, vamos tirar, né? Vamos para uma alimentação. Pronto, uma alimentação, né? Se eu faço uma alimentação toda errada, cheia de gordura, cheia de açúcar, cheia de sal, tudo errado, não como absolutamente nada saudável, eu estou abreviando a minha encarnação. Eu estou deteriorando o meu corpo. E aí, se eu tinha o meu plano reencarnatório de morrer aos 80 anos, mas em consequência das minhas escolhas, o meu corpo não aguentou os 80. Quando chegou nos 60, ele foi deteriorando, entupindo as artérias, subindo a pressão, me tornei diabético e morri. Isso não é uma punição, isso é uma consequência. Eu escolhi isso. Eu sei do certo e o que eu deveria fazer. Eu não fiz, eu fui pelo caminho que eu queria fazer. E aí a consequência chega, não é uma punição. É uma responsabilidade. Diga. Boa noite. Talvez você respondeu, mas eu estou confusa. Então vamos lá. Você disse que o destino não existe. Aí você disse que na nossa reencarnação a gente faz um planejamento.
Depois você disse que o livre-arbítrio não tem problema se a gente não acabar fazendo o que foi planejado. Então, para que fazer tudo isso? Não entendi, estou confusa. Eu vou mandar um e-mail para Deus. Hoje eu vou sair daqui, um zap, que é mais rápido, né, para ver se Deus responde, né? Adenauer faz essa brincadeira, né? Uma vez uma pessoa perguntou na palestra de Adenauer aqui, interrompeu a palestra e perguntou a ele assim: não, porque você diz que Deus criou os espíritos, que nos criou para sermos perfeitos. Então, por que ele já não criou todo mundo perfeito? Por que a gente tem que passar por essa miséria toda para chegar na perfeição? Aí Adenauer falou: vou perguntar para Deus. Né? Então, é isso. A gente tem um planejamento, né? Como eu fiz aqui uma metáfora, uma analogia, né, no planejamento, quando a gente planeja uma viagem de férias, de lazer, é a mesma coisa, a gente faz esse planejamento, mas nem sempre a gente cumpre. Né? Se uma viagem de 10 dias a gente bota 1 milhão de coisas no meio do planejamento e não cumpre, né, o nosso planejamento, imagine o planejamento de uma encarnação. A gente tem um monte de atalhos aí pelo meio do caminho. Né? O planejamento, assim como o planejamento financeiro, qualquer tipo de planejamento que a gente faça, é uma bússola ali, né? Um caminho que a gente bota ali para seguir, mas seguir nem sempre é fácil. Você faz um planejamento financeiro do seu mês, seu planejamento mensal. Quem cumpre o planejamento mensal? Financeiro. Né? Então, imagine a vida, que é uma coisa tão complexa, as encarnações. Né? Então, por que a gente faz o planejamento? Realmente, eu não sei te responder, só Deus mesmo. Espera aí que tem uma pergunta lá atrás. Lá vem Daniel me complicar a vida. Roberto já levantou uma placa ali de 10 minutos. Só para instigar mais um pouquinho aí. 8 agora. Você comentou aí do auto-suicida, né? O cara fuma e vai morrer com câncer de pulmão. Beleza, ele foi um auto-suicida. Ou não, ele pode morrer com 100 anos e não ter tido câncer. Isso, perfeito. Ou então a alimentação, que você comentou, que a pessoa come um monte de besteira e aquilo ali vai gerar uma consequência, né? É a lei de causa e efeito do seu livre-arbítrio. E se for o contrário, a pessoa come bem, vive bem, e aí de repente tem um câncer de pulmão, nunca fumou na vida, faz esporte, pratica e morre de câncer de pulmão. Isso é o quê? O câncer é uma desordem celular. Não, o câncer, vou dizer igual a você, o câncer foi só um exemplo, pode ser um infarto, pronto. Sim. Jogava bola, esporte, atleta, pá, infartou. Vai ver, estava no planejamento dele, morrer com 40 anos. Então volta ao destino que você disse que não tem. Não tem, mas ele pode ter planejado isso, né? Aos 40 anos ele ia... tem uma passagem no livro de Chico, que agora eu não vou lembrar para vocês o nome, mas eu posso mandar pelo Roberto segunda-feira que vem, que ele conta uma história assim, de um cara lá que ele planejou. E isso, gente, esse tipo de planejamento que eu vou falar para vocês agora, é de um espírito que já está num grau lá de sabedoria e de evolução, que já entende que as coisas ruins servem para ele também evoluir, que não somos nós aqui, certo? Então, nesse caso lá que está no livro de Chico, ele conta que esse cara fez esse planejamento de aos 40 anos... Ele sabia que ele ia ter um acidente, que ele ia perder a mão para um aprendizado qualquer lá de uma coisa que tinha acontecido antes com ele. Tá? A história é muito grande, eu não vou contar para vocês aqui. Mas, até ele chegar aos 40 anos, ele fez milhões de coisas legais. Ele se dedicou a vida dele para os outros, ele trabalhava num hospital... E ele dobrava, e era benevolente, e, enfim, não pensava em dinheiro, só na ajuda ao próximo, E o que ele foi adquirindo até os 40 anos? O que a gente chama de bônus espiritual. Mudou o percurso dele. Quando chegou aos 40 anos, ele não perdeu a mão, ele sofreu o mesmo acidente, mas ele perdeu o dedo. Isso não sou eu que estou contando essa historinha, não, isso está no livro de Chico. Né? Então, a gente tanto pode mudar isso para o bem, né? para que a
amenize um pouco o que você poderia passar lá na frente, quanto você pode acarretar um prejuízo maior, né? Agora, essa situação de, eu comi bem a minha vida inteira. Eu tive, há uns 6 meses atrás, um amigo meu de 33 anos, lutador de jiu-jitsu, dono de academia, atleta, morreu em casa, infarto fulminante. Né? Então, não é uma condição de que, eu comi bem, enfim. O problema é que a nossa mente é muito cartesiana. A nossa mente, a gente quer fórmulas de bolo, né? A gente quer que seja isso, mais isso, é aquilo. Se a gente fizer isso, a gente ganha aquilo. Se a gente fizer aquilo outro, a gente ganha aquilo outro. Se a gente não fizer isso, acontece aquilo. A vida não é assim. A vida, ela é inesperada. A gente não tem o domínio de tudo. Ele ganhou méritos, né? O que a gente chama de bônus espiritual. Certo? Acabou meu tempo, Roberto? Eu posso falar mais um minutinho? Bom, era o último slide, era só para afirmar isso, né? Que a gente já falou aqui durante a aula toda, né? Que o que são tendências e são predisposições. Tendências são aquelas características do espírito que ficam marcadas durante várias reencarnações, né? Exemplo disso, tendência a procrastinar, tendência, né, esse tipo de coisas. E as predisposições, foi o que eu falei para vocês, dei o exemplo dos hindus que chamam de roda de samsara, né? São situações e oportunidades que ficam se repetindo na sua vida, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que você cria aquela habilidade com aquela determinada coisa. Enquanto você não aprendeu aquilo, ela volta, você tem predisposição aquilo novamente, né? Então, não é um castigo, não é uma punição, é uma predisposição que está no seu espírito para que aquelas situações retornem, até que a sua inabilidade vire uma habilidade e você não precise mais ter aquela situação na sua vida. Aí você vai começar a passar por outras, né? Porque é isso que a gente está aqui, a nossa reencarnação serve para isso, para a gente ir criando habilidades. Né? Nessa encarnação a gente tem habilidades para algumas coisas, na próxima encarnação a gente vai ter habilidades para outras coisas. As situações só vão se repetindo se você não criou essas habilidades. Está dentro das predisposições, certo? Ok, gente? O Roberto não deixa mais eu falar. Vocês questionaram Deus, eu não sei dar a resposta de Deus para vocês, né? De Adenauer dá até para falar, né? A gente para ele ali no corredor e pergunta, Adenauer, vem cá, por que você escreveu isso? Mas Deus, eu ainda não tenho o WhatsApp de Deus. Certo? Um beijo e até a próxima.